lugar. Tem sempre um rádio ligado na cidade. Alô, cidade. Rádio Cidade. No programa Ainda Lembro, Beto Gomes vai te levar a uma viagem ao passado, porque na verdade tudo que foi bom ficou na sua memória. Em Cidade. Ainda lembro. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Está no ar o programa Ainda Lembro, com técnica de som de Jameson Páscoa. Em Cidade. O Ainda Lembro que se orgulha de apresentar, na data de hoje, o seu primeiro e, com certeza, um dos maiores anunciantes. Trata-se da empresa Corpus Segurança, que confiou e acreditou no nosso trabalho. Então, na pessoa do meu querido amigo Dr. Carlos Walter, um abraço, muito obrigado. De agora em diante, conosco, Corpus Segurança, Jameson. A Corpus Segurança é uma empresa genuinamente brasileira. Vencemos a violência com inteligência. Colocamos à sua disposição sistemas de segurança eletrônica, patrimonial, pessoal, escolta armada, rastreamento de veículos e transporte de valores. Estamos ao seu lado aonde você estiver. Corpus, quem tem está seguro. 3477-2121. Ainda lembro. Programa Ainda Lembro de hoje falando sobre Cinema Catástrofe. Cinema Catástrofe a gente selecionou aqui, poderia selecionar muitos filmes, mas selecionamos 4. E com certeza muita gente que frequentou as salas de cinema nos anos 70 lembra dessa música. Comigo no estúdio para falar sobre esse e mais 3 filmes que eu selecionei como 4 expoentes do Cinema Catástrofe, os veteranos já no Ainda Lembro, Augusto César e Aderbal Nogueira, 2 amigos que eu tenho na qualidade de excelentes amigos e excelentes furões. Depois eu vou explicar o motivo. Eita, vixe. E uma surpresa mais do que grata aqui no estúdio, meu primo, meu irmão, meu colega advogado, meu amigo alvinegro, Alexandre Barroso. Que alegria, meu amigo, estar lhe vendo aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo. O escritor Peter Benchley escreveu um livro baseado em artigos, onde se enfocava o tema: o que aconteceria se uma comunidade fosse atacada por um tubarão. E nesses artigos que ele leu, ele viu que tinha muitos casos de ataques não relatados, exatamente para não prejudicar o turismo das casas de veraneio. Esse foi o argumento do livro, transformado em um filme de sucesso, considerado uma das maiores bilheterias do cinema até hoje. Com o título original de Jaws, Tubarão chegou às salas de cinema provocando loucura, tanto no público norte-americano como pelo mundo afora. A citar exemplo de pessoas que desmaiavam na hora da exibição, que saíam correndo de dentro da sala. Então, quer dizer, um filme marcante. Augusto, muito bem-vindo, Augusto. Tubarão. Bom dia, Roberto. Bom dia, Aderbal, Alexandre. Um prazer, uma satisfação. Parabenizar, antes de tudo, Roberto, o seu novo patrocinador, que está investindo num programa de cultura, num programa realmente de um nível que nós encontramos aí poucos programas, né, nas rádios com esse nível. Muito obrigado, amigo. E parabéns aí ao seu
seu novo patrocinador, a Corpo Segurança. Bom, Tubarão é aquela coisa. Spielberg, o diretor Steven Spielberg, ele achava que seria o fim da carreira dele, depois de Tubarão. Por quê? Porque tudo que tinha sido inicialmente planejado para esse filme foi por água abaixo, literalmente. A começar pelo próprio Tubarão, o Bruce, né, que ele apelidou carinhosamente de Bruce. Era um tubarão mecânico, um tubarão de borracha mecânico, que o Spielberg ele queria porque queria filmar no Oceano Atlântico. Os produtores executivos, eles queriam que ele filmasse esse filme antes em aquários domésticos, né? Aquários internos, né? E o Spielberg não, fincou o pé e disse, não, eu não quero filmar o Tubarão, senão eu não faço parte do projeto. Eu quero filmar no Oceano Atlântico. E aí nós tivemos aí essa produção fabulosa que nós vamos falar ao longo desse programa com mais outros filmes aí, né, Roberto? Herbal, você que também aprecia o gênero, a tua impressão de Tubarão? Beto, mais uma vez um prazer, né? A gente tá aqui novamente. Pai, Tubarão marcou a minha fase de cinéfilo, né? Porque eu assisti Tubarão antes de ter 14 anos, né? Consegui burlar, furar a fila. Isso, eu também. E consegui assistir Tubarão e aquilo realmente me impressionou bastante. Tem uma cena clássica do filme que é a hora que aquele oceanógrafo tem um barco afundado e ele vai por baixo e cai uma cabeça assim por cima dele. Sim. Essa cena eu acho que marcou todas as pessoas da nossa geração. Era aí a tal história dos gritos e da correria de dentro das salas, né? Exatamente. Uma coisa interessante que pouca gente sabe, e pelo menos reza a lenda que é verdade, o Augusto pode até confirmar. O Spielberg só liberou esse filme para DVD depois que o filho dele ficou maior de idade. Porque ele achava um filme muito violento. Procede, Aderbal, procede. Então você imagine um filme Tubarão com os filmes que são feitos hoje em dia, né? O terror virou banal, né? E outra, ali era um terror com história, um terror com suspense. E com uma música como essa que você não encontra mais em filmes modernos, né? Exatamente, a trilha sonora é 50% do filme, né? Então realmente foi um filme que marcou a minha geração e vai continuar ainda marcando muitas outras gerações. E pegando o seu link aí com relação a essa cena especificamente, ela foi editada no filme, porque ela não estava prevista no filme. Olha aí, ela não estava prevista no filme, ela foi editada depois. O filme estava previsto para ser filmado de maio a julho, e ela foi filmada em setembro, essa cena, e inserida na edição. O Spielberg realmente... No aquário, essa cena foi feita no aquário, não foi no oceano. O Spielberg é um gênio da ilusão de ótica. Se as pessoas tiverem a oportunidade de assistir de como o Spielberg gravava os filmes dele, os primeiros filmes dele, usando maquetes e ilusão de ótica, você não acredita. Augusto, você falava que Spielberg temia pela repercussão do filme. E há quem dissesse também, no caso havia na época, que ele, por ser muito novo, só tinha tido a experiência com aquele filme 27 encurralado, anos de idade. Né? 27 então anos de idade. Ninguém apostaria num diretor tão novo para fazer tanto sucesso num filme. Sabe? Mas a recepção da crítica e do público mudou totalmente essa visão e tirou essa dúvida de uma forma que ninguém mais pôde contestar. Roberto, o próprio Spielberg não acreditava no filme. Ele durante toda essa produção, o filme ele estava previsto um orçamento inicial de 4 milhões de dólares e esse filme estourou com um orçamento de 14 milhões de dólares. Então ele estourou praticamente o orçamento. Havia uma pressão muito grande por parte da Metro-Goldwyn-Mayer, da MGM. Por quê? Porque eles queriam aproveitar o lançamento do filme enquanto o livro de Peter Benchley ainda era um best-seller. Porque, na verdade, o filme ele foi lançado em 73 e ele se tornou um best-seller com pouquíssimas semanas. Então, já era um best-seller. Então, os produtores, Zanuck, que eram um dos produtores que, inclusive, vibra ainda hoje com esse filme, falando em entrevistas e tudo, vibrava muito em documentários que ele chegou a participar. Ele dizia que havia uma pressão muito grande dos produtores da MGM por conta de aproveitar o sucesso do livro de Peter Benchley. Então vamos logo filmar, porque senão o pessoal esquece do livro. E o Spielberg, ele tinha uma impressão negativa, ele achava que esse filme seria o fim da carreira dele. Por quê? Por conta dos percalços de gravação. Ele insistiu que esse filme, como eu falei anteriormente, ele fosse gravado no Oceano Atlântico. O robô, o Bruce, que era o tubarão, ele tinha problemas porque a água salina, ela
ela mexia com os componentes elétricos do robô. Então o robô todo dia quebrava na filmagem. Todo dia o robô quebrava na filmagem. E havia no elenco, capitaneado por Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfuss, também algumas excentricidades, né, Augusto? Ele enfrentou problemas com esses três atores, né? Robert Shaw é mais conhecido também como aquele espião russo de Moscou contra 007. Lá ele tá sem barba. Em Tubarão ele já tem aquela barba, né? Para ilustrar, no filme ele era o pescador. Ele era o capitão pescador do barco, né? Tinha um ódio mortal a tubarões. Isso. Né? Tinha um ódio mortal a tubarões. E o Robert Shaw, ele tinha problemas com alcoolismo. Ele bebia a noite toda, mas chegava de dia ele filmava, que era uma beleza. Então o pessoal ficava preocupado com isso. Na verdade, o elenco era um elenco que Spielberg não fez muita questão de ser um elenco de primeira ponta. Por quê? Porque para ele, Spielberg, a estrela principal do filme era para ser o Tubarão, era o Bruce. Isso. Não é verdade? Isso. Então veja, por exemplo, nessa situação toda de elenco todo que nós tínhamos um elenco B, nós não tínhamos um elenco de ponta. Sim. Roy Scheider, Robert Shaw e nós tínhamos Richard Dreyfuss. Richard Dreyfuss também no começo de carreira. Sim. Richard Dreyfuss muito também gostava de muita farra. Na ilha onde eles gravaram, a Martha's Grapevine, que era o nome da ilha, que depois no filme ficou conhecido como Amity Island, que é essa ilha de amigos, né? Sim. Em que o Roy Scheider, inclusive, alerta ao prefeito da cidade que ele não pode liberar os banhistas, inclusive o ataque do Tubarão foi no dia 4 de julho, no dia da independência dos Estados Unidos, né? Que o mar estava repleto de banhistas, aquela coisa toda, e ele já prevendo isso. Inclusive tem uma cena muito interessante que ela foi refilmada várias vezes e o Roy Scheider levou muitas porradas na cara, muitos tapas na cara, porque não sei se vocês lembram de uma cena em que uma criança ela é comida pelo tubarão. Sim. Né? A criança sai, ela é comida pelo tubarão e depois ela descobre que o xerife já sabia da ameaça e no funeral, o xerife vai ao funeral da criança e ela dá um tapa na cara do Roy Scheider. Você sabia disso? Como é que você permitiu que nós pudéssemos nos banhar nas águas, né, com o tubarão, né? Esse filme do Tubarão me deixou um trauma muito grande. Todos. Você sabe que eu gosto, adoro esporte, eu pedalo, eu corro, eu nado praticamente a minha vida toda, quase meio século, né? Meio século. E eu não tenho coragem de nadar no mar até hoje. Assim, eu nado quando é uma competição que eu sou obrigado a ir, mas eu morro de medo de nadar no mar, graças ao Spielberg. Assim como a Derbal, esse filme deu esse trauma de mar a muita gente, né? Nos Estados Unidos ele virou uma febre em termos de paranoia, né? Eu me lembro que tinha gente que via tubarão até nas lojas, né? Maria, a chamada era interessantíssima, a chamada em inglês era interessantíssima, porque era justamente puxando, apelando para esse medo, né? Ela dizia o nome do elenco, Roy Scheider, James Shaw, Robert Shaw e Richard Dreyfuss, Jaws, See It Before You Go Swimming. Ou seja, veja o filme antes de nadar. Isso. Então, quer dizer, a própria chamada... E depois nade se tiver coragem. Nade se tiver coragem. E isso já para a tradução para o Brasil, né? Verdade. Com relação ao Então, realmente, o Spielberg mesmo disse que ele jamais morreria atacado por um bicho, porque ele jamais entraria na água. O Richard virou ator predileto do Spielberg. Sim, né? com certeza. De Spielberg, ele foi Contatos Imediatos Terceiro Grau. E tem um filme dele que eu indico que não é de catástrofe, mas é uma catástrofe psicológica, que é Conta Comigo. Stand By Me. Quem não assistiu e gosta dos Anos Incríveis, assista, porque é um filme simplesmente fantástico. Augusto, você falou em cenas marcantes. Há uma cena marcante também, onde Robert Shaw descreve ter sido tripulante do SS Indianápolis, sim, né? Que teria sido torpedeado por um submarino japonês, marinheiros ao mar e os tubarões simplesmente fizeram uma carnificina. Exatamente. Daí, uma cena muito marcante. Uma cena marcante, daí a justificativa pela qual o Robert Shaw ele odiava tubarões. A justificativa do filme, no argumento, para que ele fosse. Engraçado que esse argumento aí, o filme de Peter Benchley tinha que ser adaptado para o cinema. E um dos argumentistas era justamente um dos escritores de uma série de televisão muito interessante, Um Estranho Casal, The Odd Couple. E ele conseguiu adaptar com o Peter Benchley essa versão para o cinema de Tubarão. O Brasil, como sempre, fez piranha, né? Bacalhau, lembra do bacalhau? As ironias, né? Alexandre, pois não, meu querido? Meu amigo Roberto, antes de mais nada, queria parabenizar o programa, esse programa especial, muito bom. E dizer que é um privilégio para mim estar dividindo esse espaço, esse momento aqui com vocês. Mesmo diante de especialistas como vocês, esse filme
Tubarão, tem um personagem já citado aqui agora, que é do Robert Shaw. Ele lembra um pouco, não sei se vocês leram um livro chamado Moby Dick. Sim, sim. Pronto. Moby Dick, que o capitão Ará, se eu não me engano, o nome é Ará, ele persegue uma baleia, ele tem uma fixação para perseguir. E esse personagem, Robert Shaw, também tinha essa fixação. De assassinar a baleia, no caso do tubarão. E no caso do tubarão. Então há uma semelhança, eu não sei se Perfeita. Inclusive existe uma coisa interessante, um dado interessantíssimo, porque o produtor Zanuck, quando ele chamou o Spielberg e mostrou mais ou menos em termos gerais o que é que ele queria com esse filme, antes de Spielberg ler o roteiro, era um roteiro que parecia uma bíblia, e tinha lá o nome Jaws, quando ele foi chamado no escritório do produtor, ele disse: rapaz, é o seguinte, tem uma baleia ali, que o cara vai matar a baleia. Aí o Spielberg disse: isso é Moby Dick. Isso é Moby Dick. Ele falou mesmo, o Spielberg, quando foi a primeira vez entrevistado pelo produtor para ser contratado para realmente ser o diretor do filme, ele menciona Moby Dick, porque o diretor, em vez de falar tubarão, ele fala a baleia. Deixa eu fazer outra interferência aqui, vocês falando em Moby Dick. Moby Dick é o romance, vocês precisam ler No Coração do Mar, que é a verdadeira história que originou o romance Moby Dick. Mas não deixa de ser uma cabeça. Claro, mas todo, salvou só uma pessoa. Já que estamos falando em catástrofe, no Coração do Mar, a baleia realmente afundou o navio e os sobreviventes que ficaram no bote não tinham mais o que comer depois de meses. O que eles fizeram? Um deles deu a ideia de sortear um para ser morto. Para servir de comida. Se alimentarem, né? E quem deu a ideia foi sorteado. Então, o drama do filme é quando eles voltam para a ilha, que era uma ilha baleeira. Os remorsos, né? Exatamente, com as famílias de saber o que aconteceu. No Coração do Mar, indicação de um excelente livro. Espetáculo. Excelente essa abordagem. Infelizmente a gente corre contra o tempo e é o pessoal aqui dando sugestões de um programa sobre cada filme. E não tiveram nem a apresentação dos outros ainda, né? Vai ficar, logicamente, a sugestão. Anselmo Frota, muito obrigado pela tua presença aqui, mandando esse abraço, meu amigo. Eu te retribuo, te desejo um bom domingo e uma boa semana. Roberto, só mencionando aí antes de terminar com o Tubarão, você sabe que houve 4 indicações para o Oscar, ganhou 3, né? Inclusive John Williams, que assinou a trilha sonora de Tubarão, né? Pois não, e eu finalizo dizendo que Tubarão também teve as suas continuações, mas não tiveram nada à frente do sucesso do filme original. Jameson, vamos ao nosso próximo filme no Ainda Lembro de hoje, Cinema Catástrofe. Ainda lembro. Trilha sonora também, Augusto, bem conhecida, né? Que aconteceria se um prédio de 138 andares pegasse fogo quase da metade para o alto. John Williams. E as pessoas ficassem encurraladas, né? Então, nosso segundo filme é Inferno na Torre. E aí, Augusto, a coisa já muda em termos de elenco. Porque nós temos nada mais, nada menos do que, entre outros, Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway, Richard Chamberlain. Então, quer dizer, aí uma constelação de estrelas. Fred Astaire, espetáculo, com a elegância de sempre, né? Richard Chamberlain, que você citou. O argumento do filme que o material foi usado para botarem uma comissãozinha no bolso, né? Então, o material original requisitado pelo arquiteto, também, né? Não foi cumprido a exigência, foi comprado um material mais barato e irrompe o incêndio, né, Augusto? Inclusive com edições de um filme que não me recordo aqui, de 66. Algumas explosões e alguns acidentes com elenco foram inseridos nesse filme, mas são de um filme de 66 que eu não me recordo o nome. Então, Inferno na Torre, Irving Allen, esse sucesso de Irving Allen. Irving Allen tinha um orçamento de 24 milhões de dólares para fazer esse projeto. Por quê? Porque ele já tinha saído de um grande sucesso do Poseidon, o Destino do Poseidon, né? Que foi um sucesso arrebatador. Então, a Fox, a 20th Century Fox entregou 24 milhões de dólares para Irving Allen para produzir Inferno na Torre, com um elenco espetacular, um elenco maravilhoso, que as pessoas temiam juntar duas pessoas como Steve McQueen e Paul Newman
E eram os melhores amigos, tornavam os cenários, as filmagens divertidíssimas, brincavam demais. E um filmaço mesmo, assim, de um elenco espetacular. Um detalhe também, reza a lenda, você pode confirmar que foi baseado no incêndio aqui do Joelma, né? Do Andral, se eu não me engano, um dos dois no Brasil. Depois daquele incêndio foi que eles tiveram a ideia de realizar o filme. E uma coisa que eu considero até uma injustiça é que o Irving Allen não é tão venerado como, por exemplo, o Hitchcock é no suspense. Sim. Ninguém fez cinema catástrofe como o Irving Allen. Verdade. Mestre do desastre. E ele não ele não é tão venerado como o Hitchcock é até hoje. Isso. Irving Allen é mais laureado por seus seriados, Pelas né? séries de televisão. Inclusive, ele tem um título, Master of Disaster, o Mestre do Desastre. Né? O título é dele, esse título é dele, né? E dizem que ele era uma pessoa extremamente difícil, complicada, os atores morriam de medo dele, uma coisa bem clássica. É a história do Jonathan Harris, do Dr. Smith, que era para morrer no terceiro capítulo do Perdido no Espaço, e ele começou a mudar os trejeitos do personagem para se tornar aquela coisa meio afetada, e o Irving Allen mandou chamar ele à sala dele. E ele disse que nunca tinha entrado na sala do Irving Allen, disse que quando entrou era uma sala assim magnífica, um negócio assim do outro planeta. Ele disse que quando chegou o tapete quase no pescoço, quando ele chegou em frente à mesa, disse que o Irving Allen só fez dizer: eu sei o que você está fazendo, continue. Continue, é verdade. O cara realmente era um gênio do cinema. Então, dentro desse argumento de que o incêndio ocorre por uso de material inadequado nas especificações de segurança, nós temos as pessoas encurraladas, Augusto. Isso. No alto do prédio. No alto do prédio, E por coincidência, as autoridades da cidade, além dos dois que fizeram a falcatrua, né? O construtor do prédio e o seu genro, que era o engenheiro eletricista. Roberto, mais uma referência ao Brasil. Por que o prédio pegou fogo? Exatamente. Qualquer Por conta da semelhança é mera questão É coincidência. mera coincidência. dos né? materiais de péssima qualidade empregados. Inclusive, a cena fatal desse filme é a cena final, em que eles têm que explodir determinados tanques de água. E essa tomada, ela foi feita em uma única oportunidade. Todos estavam amarrados a cordas e assim mesmo. Inclusive insistiram em fazer as cenas mais perigosas. Os próprios atores não tiveram dublês, porque não quiseram. Havia uma competição. Não, eu não vou fazer, não vou precisar de dublê, eu mesmo faço essa cena. Robert Wagner também estava nesse elenco. Não sei se você lembra, Sim. Robert Wagner. Robert Vogel Robert também. Vogel, do agente da Uncle, né? Agente da Uncle, Robert Vogel. E esse filme, ele é espetacular. Por quê? Steve McQueen é um chefe do departamento de bombeiros, né? E ele fica incrédulo com relação ao que as pessoas querem fazer para conter aquele incêndio, que é uma situação bem mais perigosa. Mas os técnicos dizem que só tem essa alternativa, e é explodir esses tanques para que possam ser efetivamente resgatados daquele fogo, né? E de uma certa forma a história virou realidade no 11 de setembro, né? E pronto. Guardando as devidas proporções, Dá uma mas é sensação de que as basicamente a pessoas mesma coisa, experimentaram né? naquela Exatamente, situação. é aquela história, a catástrofe, desde que o homem é homem, que está na nossa mente, né? Verdade. Acho que desde a época dos nossos ancestrais já tinham medo dos planetas, dos cometas, então a gente sempre espera, acha que nunca vai acontecer, mas um dia o planeta Terra vai sofrer uma catástrofe irreversível. E Aderbal, você vê a sensação que aquelas pessoas nas Torres Gêmeas não devem ter sofrido. E esse filme, O Inferno na Torre, ele retrata muito bem isso, né? Pessoas que são realmente incendiadas. Tem uma cena daquela mulher que é incendiada, uma senhora de idade, que ela é incendiada, que é uma coisa... E ela salta pela janela no desespero total, Desespero né? total, é uma Agora, catástrofe total. Tem coisas interessantes. Eu estava pedalando agora com um amigo que estava lá no dia das Torres Gêmeas. Ele viu tudo aquilo, disse que foi um negócio terrível. Ele estava a poucos quarteirões de lá, viu as coisas caindo. Ele disse que foi pavoroso. Até hoje ele tem esse trauma com ele. E um outro amigo que estava lá do Pentágono. Aí já foi o oposto. Ele disse que estava fazendo um curso lá próximo ao Pentágono quando o avião caiu, meu amigo Afonso, e mandaram evacuar o prédio. Quando ele saiu, que viu aquela confusão, ele foi pro hotel, que ele estava fazendo um curso. Viu, Roberto? Olha que coisa interessante. E aqui no Brasil, a família, os amigos, todos preocupados com isso, que sabia que ele estava lá. E eu tentei ligar para ele várias vezes e não consegui. Quando foi já altas horas da noite, eu consegui falar com ele, para saber como é que ele estava, o que tinha acontecido. Ele disse: acontecido o quê? Aí o rapaz,
negócio do avião, ele disse, pai, peraí, aí foi ligar a televisão. Não, eu fui dormir, mandaram evacuar o prédio, eu saí, vi aquela confusão do lado de fora, Ele não sabia o próprio que sabia. era. Eu fui dormir, tô acordando agora. O cara tava vizinho, quer dizer, de pessoa para pessoa, uma catástrofe pode ser vista, Terrível, terrível. interpretada de maneira diferente, né? E esse filme ele teve 8 indicações ao Oscar, né? E ele ganhou, me parece que 3 estatuetas, né? Ele teve 8 indicações e ganhou 3 estatuetas. E também com a música de John Williams, né? John Williams. O interessante também é que a profissão de bombeiro, né? Infelizmente, não é dado tanto valor como se deveria. Né? Eu conheço alguns colegas que são bombeiros e eu sempre digo para eles que a profissão de bombeiro e a de polícia militar também, né? Tirando os maus policiais, deveria ser uma das profissões mais remuneradas, mais reconhecidas pelas pessoas. E depois dessa Infelizmente, não é. repercussão do filme, estrondosa, Irving Allen, ele foi, inclusive, recebeu comendas dos próprios bombeiros. E, inclusive, recebeu doações de caps de bombeiros, né, de presente. Há na cena final um pedido do chefe dos bombeiros, interpretado por Steve McQueen, que o arquiteto Paul Newman, quando for construir arapucas, como ele chama, peça orientação aos bombeiros. Exatamente. Que isso aí tem que ser, realmente, isso tem que ser regra, né? Na Constituição Civil hoje, isso é regra, né? É regra. Então, espetáculo, filme espetacular, cinema catástrofe aí, Irving Allen na direção. E o nosso produtor musical, que foi o mesmo dos 2 filmes, né? Sim, Dos sim, seriados, sim, né? Sim. John Williams. Exatamente, né? Que pouca Ganhou, gente também conhece, não é tão conhecido como o Ennio Morricone, É. mas as músicas são tão boas quanto. Espetaculares, John Williams. Verdade. Alexandre, algum destaque, Alexandre, para Inferno na Torre? Apenas uma observação que não tem muito a ver com o filme em si, é que houve uma certa coincidência nesse filme. 2 atores do filme, William Holden, é isso? Sim. Holden era casado com a Stephanie Power. Stephen Powers. Isso. E o Robert Wagner era casado com a Natalie Wood. Natalie Wood. E os dois morreram, tanto a Natalie Wood como o William Holden morreram bem próximo um do outro. Sim, sim. São uma coincidência. Inclusive, Robert Wagner foi acusado da morte de Natalie da Wood, morte né? dela. Esse processo foi reaberto há pouco tempo. Há pouco Se tempo. não me engano, foi pouco reaberto. tempo, né? E o Holden morreu num acidente dentro de um hotel, bateu com a cabeça e morreu. E William Holden era um ator queridíssimo, né? O elenco todo respeitava demais o William Holden, As né? pontes aquele filme que ele fez, White. A Ponte do Rio Kwai, muito espetacular. Jameson, vamos a um break comercial. Ainda lembro. A Corpus Segurança é uma empresa genuinamente brasileira. Vencemos a violência com inteligência. Colocamos à sua disposição sistemas de segurança eletrônica, patrimonial, pessoal, escolta armada, rastreamento de veículos e transporte de valores. Estamos ao seu lado aonde você estiver. Corpus. Cidade. Ainda lembro. Programa Ainda Lembro, pela sua Rádio Cidade, do Grupo Cidade de Comunicação, que tem na direção geral Nelson Oliveira, na direção de Rádio Jornalismo Flávio Moreira. Jameson, vamos à trilha sonora do próximo filme. Ainda lembro. Cidade. Falando aqui, Augusto, em trilha sonora, eu estou recebendo mensagens. Um abraço, Marília, em Teresina. Um abraço, Geisa. De pessoas que estão gostando das trilhas sonoras, tanto quanto do programa, né? Então, isso é bom. Augusto, o filme em questão aí da trilha sonora, Aeroporto 75. Um argumento catástrofe em cima de um fato absolutamente impossível, que é a colisão de 2 aviões e um continuar voando, né? Que aconteceu em 2006 com o Legacy. Isso.
né, envolvendo o Brasil. A mesma situação praticamente. Né? Isso. Só que nesse caso de Aeroporto 75, o piloto que estava conduzindo o jato menor, ele sofre um ataque cardíaco. Você sabe quem era o nome do ator que fazia? Dan Andrews. Dan Andrews. Irmão de Steve Forrest. Exatamente, e que não participou e que não interagiu com o elenco. Essa cena foi totalmente fora do contexto do elenco, né? Dan Andrews. Então é um 747. Sai um Boeing 747. Colide no ar com um bimotor. Isso. Fica um buraco na cabine. Roberto, você sabe quanto é que o estúdio pagava pelo aluguel dessa aeronave? Que ela foi $30 mil por dia. Por dia de filmagem. $30 mil por dia de filmagem. Um pouquinho menos do que o Jameson ganha por mês. Ora! É verdade. E houve, parece que eles filmaram pela soma abusiva, né, de $30 mil, eles tiveram que filmar logo todas as cenas com o avião. E durou três dias para filmar. Todas as cenas externas do avião, né? Porque você sabe que nesse filme houve 2 investidas de se entrar na cabine que tem um rombo. Eu não sei se cientificamente, vocês que conhecem mais de aviação do que eu, se isso é possível, porque houve um rombo na cabine do piloto e uma despressurização, mas mesmo assim o avião continuou intacto. Isso, né? é como se a cabine fosse totalmente independente do resto do avião e o avião continuou voando. Não sei se isso né? é possível, né? Sim, há pouco tempo passa um programa na TV muito interessante só sobre acidentes aéreos. Uma ave bateu no vidro, visor, né, de um Boeing, de um avião grande, e o copiloto foi sugado para fora e foi segurado pelas pernas pelos outros Então tripulantes. É possível. Né, a 13, se não me engano, a 12 mil metros de altura. Ele não morreu, ele sobreviveu às queimaduras do frio, né, a pancada que ele teve. Agora imagine um avião a cerca de 900 km por hora, quase 13 km de altura, descer, pousar, o copiloto ficar segurado pelas pernas e sobreviver. É verdade. Com um rombo na cabine. Eu me lembro desse programa. É uma coisa bem Me lembro desse interessante. programa. Né? E o que esse filme ele revela são inclusive as mazelas da tripulação, né? Quer dizer, o filme ele é interessante porque além da catástrofe em si, do acidente em si, existem os dramas individuais dos tripulantes, dos passageiros, cada um com seus problemas, inclusive uma menininha que tem um problema de saúde. Que é a Linda Blair, né? É a Linda Blair, né? A Linda Blair. E a Linda Blair tem até uma música lindíssima da Susan Redden, que inclusive ganhou um Globo de Ouro, essa música, Best Friend. A música é lindíssima, belíssima, que ela canta mesmo, ela toca o violão e canta. Era uma atriz e cantora Susan Redden. E ela canta essa música Best Friend, que foi um hit, né? Muito bonita a música. Elenco capitaneado por Charlton Heston, né? Charlton Heston e George Kennedy, né? George Kennedy. Joey Patroni, George Kennedy, né? Porque que participaria dos 4 filmes do Isso, aeroporto. Né, participou do primeiro, Aeroporto, participou do Aeroporto 75, Aeroporto 77 e Aeroporto 80. Onde ele seria o piloto. Onde ele seria o piloto. Só não participou da filmagem cômica, do longa cômico Aeroplano. Roberto, eu imagino qual seria a sua surpresa maior. Entrar na cabine de um avião onde tivesse um buraco no teto do avião, ou você entrar e deparar com aquela famosa cena de aperte os cintos, o piloto sumiu na hora que o piloto automático está sendo preparado. Exatamente. É verdade. É verdade. Eles têm uma função, eles têm uma ideia meio louca, não sei se possível, mas é uma proposta do Joey Patroni, né, que é protagonizado pelo George Kennedy. Eles pegam um helicóptero mais rápido que existe na história, né? E esse helicóptero ele consegue equilibrar mais ou menos um pouco à frente do avião, e eles fazem descer através de cabos um piloto para entrar pelo buraco, pelo rombo que foi feito pelo avião esse pilotado pela aeromoça, né? Interpretada por Karen Black. Karen Black, que morreu em 2013, morreu no dia 8 de agosto de 2013, né? Morreu no dia 8 de agosto de 2013, a Karen Black. E aí o que acontece? A primeira tentativa, o piloto morre. Isso. E na segunda, Charlton Heston assume e realmente consegue entrar, né? Pousar o avião. Pousar o avião. Um filme espetacular. Agora, espetacular em termos, porque na verdade esse filme ele é considerado um dos piores filmes da história cinematográfica. Um dos piores filmes da história cinematográfica. Até porque existem elementos de sexismo, de machismo, né? As piadas não são boas, na verdade. Tanto é que esse filme está no ranking dos piores filmes da história cinematográfica.
né? Augusto, é uma coisa muito relativa, né? A gente julgar Também um filme acho. pela crítica e pelo público. Isso. O pior filme da história do cinema, segundo a lista que saiu, é Titanic. E é o Que não filme é. de maior público da Isso, história do isso é cinema. relativo, Segundo, isso é né? muito relativo. Quer dizer, isso é bastante relativo. E por isso que eu nunca ouso dizer esse é o melhor filme, esse é o pior filme. Eu não, é só um dado interessante, porque na verdade é uma referência. Porque na verdade Charlton Heston sempre foi um excelente ator, apesar da ideologia de Charlton Heston, né? Um cara que sempre adotava a questão das armas. Ainda, né? Quer dizer, que já morreu, faleceu, né? Mas ele fazia apologia ao uso das armas, que todo americano deveria ter a sua arma e aquela coisa, né? Que hoje Chuck Norris Chuck Norris é que lidera essa campanha publicitária de armas, né? Da indústria bélica americana. Verdade. E o suspense, Augusto, desse filme é exatamente o avião sem comando, né? O avião sem comando. A aeromoça orientada pela torre de comando e como dizem, pilotando da melhor maneira que pode, né? Ela não consegue atender a alguns comandos de Charlton Heston. Isso. E Charlton Heston tem hora que se apurrinha com ela mesmo. Isso. Ele inicia com honey, honey, honey. Inclusive ele repete várias vezes, honey, querida, querida. Isso. E tem uma hora que ele responda, damage. Responde. E ela nervosa naquela situação, né? Verdade. E como ela não consegue seguir as orientações, aí o Josh Kennedy o Joey Patroni, dá a ideia de que a única possibilidade de salvar todos os tripulantes é inserir um piloto na cabine pelo buraco, pelo rombo que foi feito. Isso. Né? E aí consegue na segunda tentativa, né? E é um filme catástrofe, realmente. Você imagina a tranquilidade da tripulação e de repente uma pancada. Eu li bastante a respeito do acidente com o jato Legacy, né? Que até hoje ainda está em fase de recurso aí, que alguns foram condenados, outros foram absolvidos, né? Nesse processo. A Justiça absolveu alguns, depois condenou outros. E o Ministério Público Federal andou recorrendo dessas decisões, está inclusive no Superior Tribunal Militar, né? Superior Tribunal de Justiça Militar. E foi exatamente a mesma temática. Só que no caso, o jato ele pega uma pontinha só da asa que não abala o equilíbrio do jato. Mas ele pega na barriga do Boeing, que também era um 747, né? Era o 747, era um Boeing 747, salvo engano, 747. Porque esse Boeing de aeroporto 75 é um 747. Sim. O do Legacy é um 737. 737-800. É um 737-800. Então, muito parecido. E uma aeronave nova, né? Isso. Esse da Gol, a Gol não tinha nem um ano de uso, tinha um Isso. mês de uso praticamente, com todas as manutenções adequadas Isso. ela havia comprado. Não. Um dado interessante, essa aeronave, essa aeronave do filme, ela foi alugada pela American Airlines. E eu acho que eles ficaram chateados com a American Airlines. A American Airlines não queria expor o nome dela, porque isso poderia trazer uma propaganda negativa. E eles colocaram uma companhia fictícia, Columbia Airlines. Columbia Airlines, né? Verdade. Pois não, Alexandre? A repercussão desse filme foi tão grande na época que as autoridades americanas determinaram, fizeram uma série de mudanças com relação ao sistema aéreo americano. Eu li uma reportagem sobre isso, foi uma série de mudanças para evitar possivelmente uma catástrofe dessa natureza. Foi uma das repercussões do filme, foi uma das... Interessante. E mais uma vez, a vida imitando a arte, né? Um acidente, uma catástrofe de um jato, aqui no caso do Brasil, o Legacy, pegando um Boeing 737-800 da Gol, né? Há uma cena até um tanto hilária em Aeroporto 75, onde uma senhora oferece uma bebida alcoólica para um cidadão que está ao lado dela, né? Já durante o drama, né? E ele diz, eu não bebo. Ela diz, e que diferença faz, né? Aí ele diz, realmente nenhuma diferença. Aí toma e vira o copo de uma vez, né? É verdade. Então, quer dizer, são cenas que a gente não esquece, né? Não esquece, são cenas marcantes. Então, Augusto, contrariando a opinião da crítica, eu já considero, da sequência dos filmes Aeroporto, 75 o melhor dos quatro. O melhor também. Na minha opinião, o melhor dos quatro, Aderbal. Também. Também, sem sombra de dúvidas, foi um clássico que está marcado na história. Jameson, para não correr risco de estar esquecendo nomes, um abraço a todo o grupo dos Anos Incríveis que fizeram uma festa ontem à noite
do Papoco, né? Inclusive, Aderbal e Augusto foram os últimos a saírem lá do local, né? Eu queria agradecer a presença dos dois. Ainda lembro. Jameson, vamos ao nosso próximo filme. Há quem diga que esse filme é um prenúncio do que ainda vai acontecer, não é isso? Sim. Por conta de uma Ainda falha lembro. sismológica, Nós né? estamos falando do filme Terremoto. Existe uma falha sismológica, eu não sei se é exatamente sobre Los Angeles ou é em toda a Califórnia, chamada San Andreas. Isso, Califórnia. E esse terremoto do filme é anunciado ainda para acontecer. Augusto. Roberto, pouca gente sabe. Aliás, mais um filme de 74, né? Quer dizer, a década de 70, pelo menos até 74, foi o ano do cinema catástrofe, né? Todos esses filmes que nós falamos aqui, com exceção de Tubarão, 75, todos eles foram muito próximos de 74, né? Engraçado, nós falamos há pouco de Aeroporto 75, Roberto e Aderbal, e o Alexandre aqui. E esse filme tem dois atores no mesmo elenco de Aeroporto 75, que é justamente Charlton Heston e o nosso amigo Josh Kennedy. E engraçado que houve uma espécie de turbulência com relação às filmagens, porque 17 horas depois de filmar Aeroporto 75, Charlton Heston começou a filmar Terremoto. 17 horas depois. E eles estavam com medo de que não houvesse a agenda de Charlton Heston de cumprir com os dois filmes, né? Aderbal, e há um personagem muito famoso de um seriado nesse filme, né? Acho que você deve lembrar. De um seriado de western, dos Cartwright, né? Os Cartwright. Um dado interessantíssimo. Não. Lorne Green. Lorne Green. O pai, o Ben Cartwright. Engraçado, olha, um dado interessantíssimo desse filme. Lorne Green era o pai de Ava Gardner. Isso. O pai de Ava Gardner. Lorne Green, você concebe uma pessoa com 8 anos de idade ter um filho? É possível. Porque Lorne Green, ele era 7 anos, 10 meses e 12 dias mais velho que Ava Gardner. E ele no filme é como se fosse o pai, ele faz o papel de pai de Ava Gardner, que é a pessoa traída por Charlton Heston, que ele tem uma amante, com a Genevieve Bujold, né? A Genevieve Bujold. Hoje em dia tá quase assim, né? Então veja, Lorne Green, nesse caso, ele fez o papel de Ava Gardner, né? O pai de Ava Gardner. E inclusive Charlton Heston estava escalado para sobreviver e viver com a amante Genevieve Bujold, só que ele pediu para reescrever o roteiro final. Esse roteiro final foi reescrito de Terremoto. Por quê? Porque ele achava que moralmente não era um desfecho que ele gostaria de estar contracenando naquele filme. Então ele reescreve, ele pede para ser reescrito e ele morre no final, quando ele vai salvar a mulher, é a Ava Gardner. Na época do Terremoto eu não podia entrar no filme, se não me engano eu tinha 10 anos, 9 na época. Mas eu lembro de meus pais, as pessoas mais velhas contando que dentro do São Luís foi instalado caixas de som especial, né? Sim. Que o cinema chegava a tremer, ainda não existia o sound, nada Exatamente, disso, porque né? esse filme inaugurou o sistema Surround. Exatamente. Aqui no São Luís não tinha, né? Não foi tinha. colocado umas caixas para poder a pessoa sentir realmente E aí havia literalmente a fuga das galinhas, né? Que saía todo mundo correndo de dentro da sala do cinema, né? É verdade. Um outro dado interessantíssimo nesse filme é que no primeiro dia das filmagens houve realmente um terremoto na localidade, e no último dia da filmagem também houve um terremoto. Então, no primeiro dia da filmagem e no último dia houve um terremoto na localidade, de verdade, um terremoto de verdade, né? Esse filme, ele teve, até a época, 1974, ele teve o recorde de dublês utilizados numa produção cinematográfica, 141 dublês. Nunca haviam utilizado tantos dublês numa produção cinematográfica como usaram em Terremoto.
E o terremoto é uma coisa que aflige, né? Principalmente onde existe grandes barragens, né? O medo de um terremoto, você já imaginou um terremoto numa barragem como o Castanhão? Ave Maria. Naquelas grandes represas americanas, ou essa que fizeram na China agora, que é um negócio do outro planeta. Aquela região do Vale do Jaguaribe vai toda embora. É um risco que eu acho que a nossa engenharia não está preparada para suportar. Realmente é uma coisa que é bom a gente tem que pensar numa história dessa. E aí esse elenco é maravilhoso também, esse elenco. E aí nós temos aí Charlton Heston, né? Lorne Green, o pai de Ava Gardner, com 7 anos de idade, praticamente. Tinha, Jacqueline Bisset não, mas nós tínhamos aí também George Kennedy, nós tínhamos a Geneviève Bujold. Algumas atrizes foram chamadas para esse filme e não aceitaram, rejeitaram, né? Inclusive uma delas recusou, uma atriz, não me recordo o nome, mas algumas atrizes elas recusaram. Mas foi um sucesso, o filme um sucesso estrondoso. Tem aquela cena da cadeira, né? Aquela cena da cadeira em que as pessoas tentam tirar as pessoas do prédio. A exemplo do que aconteceu também no Inferno na Torre, através de uma cadeira improvisada, e ali acontece muitas mortes. A cadeira ou incendeia ou ela rompe e as pessoas morrem nessa investida. Eu não entendo como até hoje a indústria do cinema não fez um remake em altura, né? Até hoje não foi feito, né? Não foi feito. Deve vir. Terremoto. Terremoto é um cinema, é um tema de catástrofe mesmo, né? De proporções incomensuráveis, né? A parte de terremoto. Nós tivemos aí outros com relação a terremoto. Um dia, The Day After, né? Depois da hecatombe nuclear. Nós tivemos aí, mais recentes, alguns filmes também de destruição de mundos, né? Tsunamis, né? O Impossível, né? Algumas situações dessa catástrofe também. Falando em cinema catástrofe, um filme pouco conhecido, mas se eu não me engano é do Irving Allen também, é Krakatoa. É um filme fantástico, de uma coisa real que aconteceu na ilha de Krakatoa. De erupção vulcânica, né? Inclusive foi o tema do Túnel do Tempo. E pronto, eu ia exatamente dizer isso. O Túnel do Tempo já tinha retratado Krakatoa. Isso. Nos anos 60. Isso. Passou... Foi uma tragédia terrível. Krakatoa, para quem não sabe, é um vulcão que explodiu na ilha de Krakatoa, que foi ouvido a explosão a 16 mil quilômetros de distância, quase a distância da metade do globo terrestre. Uma das maiores destruições naturais da notícia. Exatamente, isso há pouco tempo. Então você imagine uma coisa desse tipo. Pouca gente sabe também que uma das maiores aflições do ser humano para os cientistas são os vulcões. Um pequeno vulcão pode extinguir a vida no planeta Terra de várias formas. Verdade. E o Túnel do Tempo retratou também o Titanic, que foi o primeiro episódio. Nesse filme Terremoto, nós temos aquela crise de tensão terrível. As pessoas todas se digladiando, né? Para ocuparem lugares em veículos, para serem transportadas para fora da localidade por conta do terremoto, pessoas roubando mantimentos, tipo uma espécie de hecatombe mesmo, uma coisa... Há uma cena de um avião aterrissando que o piloto consegue arremeter, não é isso? Exato, como que o piloto consegue arremeter. Então, cada um por si, Deus por todos. E como não poderia faltar a cena cômica, o bêbado no bar, né? O bar caindo literalmente em cima dele. E ele até cair algo dentro do copo, ele não está se tocando de nada que está acontecendo, né? Ele não está se tocando de nada, dá absolutamente nada. Isso lembra alguns amigos meus, né, Jameson, que só tomam água de coco. Então, mais um filme espetacular dessa linha de catástrofe, né? Terremoto. Derbal. 74. Eu sou suspeito para falar, eu adoro cinema, né? Sou cinéfilo desde que eu me entendo por gente, não faz muito tempo não, né? Mas eu acho que as grandes produções ainda estão deixando muito a desejar no que diz respeito a filme de qualidade. Porque, por exemplo, os filmes que eu assisto hoje, que são considerados cinema catástrofe, são coisas impossíveis até de acontecer no que o mundo acaba, que passou há pouco tempo. Não lembro. Tem um maremoto, a Terra... Tem um novo dilúvio, maremoto. Você não me recorda o nome do Noé, né? Não, Noé? Não, o do degelo, que o mar sobe, eles vão numa arca. Esqueci o nome agora, mas é coisas impossíveis de acontecer. Nos filmes daquela época eram coisas que aconteciam
mas que o ser humano podia sobreviver de alguma forma. Inclusive uma Mas inundação hoje é que vai até o impossível. Nepal, né? Quer dizer... Exatamente, hoje é coisa impossível. O cinema mistura os pés com a Eu mão, que achei a perdeu essência. refilmagem do Destino do Poseidon muito fraca. Fraca, muito fraca. Muito realmente, fraca. realmente não se compara com a obra de Irving Allen. É Não se verdade. compara, não se compara. E É verdade. Mas e hoje nós temos a questão dos efeitos especiais, né? O CGI, né? Computação gráfica, né? Exatamente. Isso poderia ser melhorado, né? Mas Bom, os argumentos Augusto, são fracos. Aderbal e Alexandre, a pergunta que não poderia faltar aqui de quem tá vendo o programa, de quem está, aliás, assistindo pela internet, dos 4 filmes abordados aqui, qual o melhor na sua opinião, né? Eu vou ficar com o primeiro, para mim é Tubarão. Eu também, Tubarão, para mim é o melhor. Tubarão, inclusive por tudo que representou, inclusive o medo que eu tenho até hoje nadar do bar. Mas aquela primeira cena daquele acampamento na beira-mar, que aquela moça entra na água pra... Você sabe como é que foi feita aquela cena ali? 20 homens, ela foi amarrada a cabos, 20 homens puxavam de um lado, 20 homens puxavam do outro. O Spielberg temia muito a Susan cena mais Blackley, perigosa. é o nome dela? Foi a cena mais perigosa do filme, porque poderia quebrar a coluna dela, né? A coluna vertebral dela. Porque ela tinha que ser uma atleta, e ela era uma atleta, tinha que ser uma mulher bonita, atleta, e que pudesse tirar a roupa, né? Pelo apelo da primeira cena. Então, 20 homens puxavam com cabos de um lado, 20 homens puxavam do outro. E ela ficava naquela como se fosse o tubarão. Agora eu faço como outra, Augusto. O que menos se notou naquela cena foi que ela estava sem roupa, porque a cena é tão tensa. É verdade. A cena é tão Que ali tensa foi que só um você- detalhe. Você não consegue pensar Eu noutra percebi coisa. na hora que ela entrou Foi no só um bar. detalhe. Só o Jameson que percebeu. Ô, diaba linda. Só a música já dá medo total. Alexandre concorda também que... Concordo totalmente. Um filme mais empolgante daquela época foi esse. Eu sei. Verdade. A gente, nesse programa, busca exatamente temas que, além de agradar, possam gerar essas polêmicas, essas perguntas, né? Então, graças a Deus, a gente tem sempre a presença aqui de convidados que não se negam a dar as suas explicações e justificativas sobre os temas abordados, né? Realmente, desses 4, embora eu goste de todos os 4, não são argumentos que se possam comparar, aí é lógico, né? Mas Tubarão, por estar mais próximo da realidade, por ter sido feito em cima de um livro que enfocava a realidade e que a cena, Augusto, para mim, que é tido como uma das cenas mais antológicas do cinema, é a do pescador falando sobre Indianápolis e aquela cena final do Robert, aliás, Richard Dreyfuss. do Richard Dreyfuss e do Roy Scheider, Roy Scheider. tentando matar o tubarão, Sim, né? sim. Quer dizer, espetando ele com uma agulha, né? Isso. Literalmente era uma agulha, né? É. Para um monstro daquele tamanho. Um monstro daquele tamanho. A extensão do tubarão é 25 feet, né? Quer dizer, dá algo em torno de 7,5 metros. 7,5 metros. Mas vamos polemizar, Roberto. Quem era o monstro? Era o tubarão ou eram os seres humanos que invadiram o mar? Verdade. Na verdade... O tubarão tá fomos na dele, nós né? que invadimos o território do E tubarão, aí, na verdade. nós fugimos da questão de monstro, nós fugimos um pouco da questão cinematográfica de monstro. Antigamente você tinha múmia, você tinha King Kong, e agora nós temos um tubarão. Né? Isso. Quer dizer, até fugiu, até pelo local mesmo. E no Brasil era o bacalhau. Verdade. Jameson, vamos ao comercial para a gente fazer o fechamento do programa. A Corpus Segurança é uma empresa genuinamente brasileira. Vencemos a violência com inteligência. Colocamos à sua disposição sistemas de segurança eletrônica, patrimonial, pessoal, escolta armada, rastreamento de veículos e transporte de valores. Estamos ao seu lado aonde você estiver. Corpus, quem tem está seguro. 3477-2121. AM Cidade. Ainda lembro. Citando, Augusto, o gênio de quem produz um filme como Tubarão, no caso Spielberg e a sua equipe de produtores,
A narrativa do livro é infinitamente superior ao argumento do filme. Eu que tive a oportunidade de ler o livro, acho que eu li até de cabeça para baixo, tá entendendo? Então, eu não vejo nem como comparar. Uma das dificuldades da produção foi justamente essa adaptação para a tela grande, né? Isso. Inclusive, como eu falei no início, eles chamaram os redatores de uma série de televisão muito cômica, mas eram argumentistas muito competentes, Um Estranho Casal, The Odd Couple. Então, os argumentistas dessa série de televisão, que era um sucesso na época, na década de 70, foram as pessoas que adaptaram. Mas houve uma adaptação em concordância com o Peter Benchley, né? Com o Peter Benchley. Que faz, inclusive, o papel do repórter no filme, faz, né? inclusive, o papel do repórter no filme, exatamente. Engraçado, Robert Shaw morreu 3 anos depois do filme, de ataque cardíaco, né? Ele bebia muito, né, Robert Shaw. E você vê que Peter Benchley, quem herdou todos os direitos do livro foi a esposa de Peter Benchley, que até hoje ela colhe frutos disso. Tubarão, ele teve associado à produção que foi, a direção maravilhosa de Spielberg, também uma propaganda massiva, né? Você tinha camisas, você tinha canecas, aqueles mugs, né? Foi muita propaganda, muitas chamadas na televisão. Eles investiram bastante em propaganda, né? Para esse filme, inclusive com logos da própria ilha mesmo, que era Martha's Grapevine, né? Como não existe limite para a loucura americana em relação a certas coisas, houve quem sugerisse tubarões de estimação, né? Isso, com certeza. Só que você não consegue domesticar tubarões. Isso. Você consegue domesticar golfinhos. Colocar um tubarão dentro de uma banheira para ir tomar banho com ele deve ser uma coisa chocante, né? Complicado. Augusto, Aderbal e Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Renovar já o convite para outros temas que com certeza a gente vai abordar aqui com vocês. Eu queria dar uma sugestão, Roberto. Pois não, Aderbal. Interrompendo aí, 007. Ok. Espetáculo. Então, vários atores, várias décadas aí no ar. Né? Ok, já fica de antemão a sugestão, né? Entre as muitas que a gente tem, a gente procura exatamente ir atendendo, né? Eu sou um fã ardoroso de James Bond, né? Alexandre, meu querido, as suas considerações finais. Roberto, mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui o convite e dizer que esse programa é muito especial, porque eu sou um apaixonado por cinema, mas diante desses gigantes que estão aqui, realmente eu me sinto bem pequeno. Não, mas é muito bom. Eu acho que quem é apaixonado por cinema não tem jeito, isso é um vício. É um vício. E é um vício salutar. E eu fico à disposição para outros temas. Eu acho que essa sugestão do Aderbal é muito boa. O convite já vai ficar em aberto, nós vamos simplesmente acertar a data. Marcou todos nós com aquela tecnologia que ia surgindo nos filmes de James Bond, que a gente ficava empolgado. Eu me lembro de filas enormes lá no São Luís para assistir James Bond. Então, muito obrigado e um bom dia. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado a todos os ouvintes, uma excelente semana a todos. Muito obrigado, Jameson Passo.